make my body go, make our bodies higher and higher. E aí galera, tudo beleza com vocês? Bem galerinha, nessa aulinha aqui nós vamos falar sobre reações de adição, tá? Conteúdo que está dentro de reações orgânicas. Então é o primeiro tipo de reação que a gente vai ver aqui. O nome já está dizendo, reação de adição, quer dizer que átomos vão ser adicionados no substrato, beleza? Então bora lá. As reações de adição, galera, têm uma grande importância na indústria química, na indústria da preparação de alimentos, produtos alimentícios, tá? Nesse caso das reações de adição, gente, para poder os átomos de um elemento serem adicionados em uma molécula, chamada substrato, é necessário que haja quebra de ligações. Geralmente essa adição vai ocorrer em compostos insaturados. Tá? Compostos que apresentam dupla ou tripla ligação, tá? Em alcenos, em alcinos, em alcadienos, são as reações mais conhecidas, tá? Mais comuns. Então olha só, galera, para adicionar a espécie química é necessário que haja quebra dessas ligações. Já adiantando para vocês, pessoal, quem é que vai quebrar aí? Qual é a ligação que vai quebrar? A ligação π, por ela ser a mais fraquinha, tá? Então bora lá. Então olha só aqui, ó. Um exemplo genérico. Então aqui eu tenho o substrato, lembra lá, ligação dupla, eu tenho uma π e uma sigma, a mais fraca é a π. Então aqui eu tenho o reagente, tá? Essa ligação aqui covalente entre os dois átomos aqui do reagente vai ser rompida e vai entrar, os átomos vão entrar em cada carbono aqui, ó. Nesse caso aqui, exemplificando apenas 2 carbonos, ó, aqui os átomos dos reagentes entraram aqui, formando um composto saturado. Tá? Então essa daí é uma reação de adição genérica. Então bora lá falar primeiro tipo de reação. Reação de adição nos alcenos e alcinos. Tá? Alcenos, lembra lá, são hidrocarbonetos que apresentam dupla ligação e alcinos, tripla ligação. Uma tripla e uma dupla. Então, olha lá, hidrogenação catalítica dos alcenos. Hidrogenação, adição de hidrogênio. Catalítica porque vai ser na presença de um catalisador. Então, bora ver como é que vai ocorrer essa hidrogenação catalítica aí nos alcenos. Aqui eu vou ter um alceno, ele vai reagir com o hidrogênio e vai produzir, galera, um alcano. Tá? Vai produzir um composto saturado. Então, olha lá, aqui o eteno. O exemplo aqui do alceno, o eteno é o alceno mais simples que existe. E aqui eu vou adicionar 1 mol de hidrogênio. Essa ligação aqui, sigma, entre os dois hidrogênios vai ser rompida. Tá? E cada hidrogênio vai ser adicionado aqui nesses carbonos aqui. Tá? A ligação π é rompida, não esqueçam. Galera, essa reação acontece na presença de paládio como catalisador e na presença de calor. Esse deltazinho representa calor, beleza? Então olha só, gente. Poderia ser a platina também como catalisador, poderia ser o níquel, tá? Então, geralmente, tu pode ver o mais comumente utilizado o paládio, a platina e o níquel como catalisadores. Então, aqui formou o etano, que é um composto saturado. Então, foram adicionados aqui hidrogênios em cada carbono. Entrou um hidrogênio. Hidrogenação catalítica nos alcinos, tá? Então, bora ver como é que funciona aqui nos alcinos. Então, aqui eu tenho o etino, tá? Olha a ligação tripla aqui. Não te esquece que na ligação tripla eu tenho 2 ligações π e uma sigma, tá? Então, se eu adiciono 1 mol de hidrogênio, então olha só o que é que vai acontecer. Um hidrogênio é adicionado num carbono e o outro hidrogênio é adicionado no outro, formando aqui um alceno, nesse caso o eteno, tá? Na presença de paládio ou platina como catalisador. Então, galera, adicionei 1 mol no alcino, vai produzir um alceno. Agora, se eu adiciono 2 mols de hidrogênio, aí nesse caso eu vou produzir um alcano. Produziu aqui o etano, olha. Aí entraram 2 hidrogênios no primeiro carbono e 2 hidrogênios no outro carbono. Tranquilo? Então, não vacila, não te esquece, galera. Adiciona 1 mol de hidrogênio no etino, produz um alceno, tá? No alcino produz um alceno. Adicionei 2 mols de hidrogênio em um alcino, produziu um alcano. Tranquilão? Beleza pura? Então essa é a hidrogenação catalítica. Tá? Então bora ver aqui no butino, no but2ino, tá?
essa nomenclatura é antiga aqui, tá? A nomenclatura atual é but2ino. Então olha só, aqui eu tenho but2ino, uma ligação tripla bem aqui. Então aqui na presença de platina como catalisador, vou adicionar hidrogênio, uma ligação pi rompida, porque eu estou adicionando um mol aqui. Então cada hidrogênio vai entrar aqui, ó. Olha os hidrogênios como entraram em cada carbono aqui da dupla. Galera, então não vacila, se tu tiver uma cadeia, um composto que tenha mais carbonos, qual vai ser a preferência da adição dos hidrogênios? Na dupla, tá? Nos carbonos pertencentes à dupla, não nesses outros carbonos, beleza? Então olha só, um hidrogênio entrou aqui e o outro aqui. Aí eu vou adicionar mais um mol de hidrogênio. Tá? Outra ligação pi rompida. Aí agora formou quem? O butano, formou aqui um alcano. Olha só aqui, agora eu tenho 2 hidrogênios aqui e 2 hidrogênios aqui. Somente ligações simples, um composto aí saturado, beleza? Galera, as reações de hidrogenação elas são muito utilizadas na fabricação de margarina, tá? Onde eles pegam lá um composto insaturado, derivado de um óleo vegetal, tá? E adicionam hidrogênio, tá? Chamado de reação de hidrogenação catalítica. Aí eles produzem lá a margarina. Beleza, então olha lá, gente, bora falar um pouquinho sobre a halogenação dos alcenos. Então olha lá, a halogenação nada mais é do que a adição de halogênios. Tá? Bora lembrar os halogênios, família 7A da tabela periódica, flúor, cloro, bromo e iodo. Galera, as reações mais comumente aí utilizadas na indústria é a adição de cloro e a adição de bromo. Tá? A de flúor e a de iodo, dificilmente elas são utilizadas. Porque a de flúor, o flúor forma um composto altamente reativo, porque é uma reação altamente exotérmica, libera uma grande quantidade de calor. Tá? Então, por isso que o composto ele vai ser instável. Tá? Então, não é utilizado muito flúor aí nas reações de halogenação. E o iodo também, porque o iodo, a reatividade dele é muito lenta, tá? Na reação de halogenação. Então, por isso que é mais utilizado aqui a cloração, que é a adição de cloro, e a bromação, que é a adição de bromo. Tá? Então, bora ver como é que funciona aí. Então, galera, a adição de halogênios em alcenos vai formar um dialeto vicinal, tá? Que é o nome do composto que vai ser formado, do produto. Então, aqui eu tenho, ó, por exemplo, aqui o propeno, eu vou adicionar cloro, uma reação chamada de cloração. Então, olha só o que é que vai acontecer. A ligação pi rompida, um cloro é adicionado no carbono e o outro cloro é adicionado no outro carbono. Não te esquece, nos carbonos da dupla. Tá? Então, olha só, um cloro aqui e outro clorozinho lá em cima. Tá? Representando aqui, galera, o composto formado, a preferência aqui vai ser um composto trans. Tá? Vai ser o composto formado, a preferência vai ser trans. Então, formou aí um dicloropropano. Tá? Ou o nome específico aí, devido à sua isomeria, tá? Trans 1,2-dicloroetano. Beleza pura? Então, olha lá. A halogenação em alcinos. Como é que vai acontecer aí, professor? Então, olha lá. Adição de halogênios nos alcinos. Então, aqui eu tenho o composto que é o but2ino. Tá? Vou adicionar cloro. Vou fazer uma cloração aqui. Então, uma ligação pi rompida, um átomo de cloro entra no carbono e o outro átomo de cloro entra no outro carbono da tripla ligação. Vai formar aqui, olha, um composto com uma ligação dupla, tá? Então, aqui, ó, trans, beleza? Adicionar mais um mol aqui, outra ligação pi rompida e cada átomo de cloro entra em um carbono aqui, ó. Olha só, os 4 átomos de cloro, 2 em um carbono e 2 no outro, formando esse composto 2,2,3,3 tetraclorobutano. Beleza? Não te esquece que aqui eu tenho carbono, aqui também eu tenho carbono. Beleza? Então a preferência aqui é um composto trans. Tranquilão? Galera, as reações de adição em alcenos, tá? Principalmente aí da halogenação utilizando bromo, a bromação, é muito utilizada aí para determinar se o composto ele apresenta, se o composto orgânico apresenta dupla, se ele apresenta tripla ligação, se ele é insaturado. Tá? Então a adição do bromo ela vai determinar se o composto é saturado, se ele é insaturado. Se ele for um composto insaturado, a adição de bromo, tá? O bromo, galera, ele apresenta essa cor bem aqui assim, ó, tá? Meio marrom. Então quando eu adiciono bromo no produto orgânico aqui, no substrato orgânico, vai formar um produto incolor, tá?
esse produto incolor que vai ser formado caracteriza que aquele composto ali, aquele substrato, ele apresentava insaturação, beleza? É chamado de teste de bromo ou teste do bromo, tá? Reações de adição nos alcenos e alcinos, ainda continuando aí, tá? Depois nós vamos falar nos alcadienos, ou simplesmente dienos. Hidroalogenação em alcenos, também chamada de reações de adição de aletos de hidrogênio, tá? Ou halogenidretos, como era chamado antigamente. Adição de aletos de hidrogênio, galera, são HCl, HBr e HI, tá? Esses ácidos aí que vão ser adicionados ao composto insaturado, produzindo quem aí, professor? Monoaletos, tá? Mono, eu tenho um halogênio ligado ao composto orgânico, por isso que é monoaletos. Então, olha lá, adição aqui, olha, no eteno, de HBr, de ácido bromídrico. Então, olha só o que vai acontecer. Um hidrogênio entra no carbono e o bromo entra no outro, formando aqui o bromoetano. Olha, por que monoaleto? Porque eu tenho apenas um halogênio aqui, ó, que é o bromo, ligado ao composto orgânico. Beleza, galera? Tranquilão. Agora, hidroalogenação em alcinos, tá? Que eu também não te esquece, que eu posso também chamar de halogenidretos ou aletos de hidrogênio. Então, bora ver como é que funciona aqui nos alcinos. Então, eu vou adicionar aqui, olha, HBr, tá? Em um alcino. Então, a ligação pi é rompida, vou adicionar só apenas um mol. Uma ligação pi é rompida, um hidrogênio entra no carbono e o outro hidrogênio e o bromo entra no outro, tá? Formando esse composto aqui, o bromoeteno. Galera, a ordem de reatividade aqui desses compostos é a seguinte: o HI ele é mais reativo que o HCl e o HCl é mais reativo do que o HBr. Então essa é a ordem de reatividade, beleza? Bem, gente, eu falei para vocês aqui, tá, no caso do eteno e do etino, que são alcenos e alceno e alcino mais simples que existem, tá? Na ordem. Agora, se eu tiver um alceno e um alcino que apresenta mais carbonos, tá? Aí vai ter uma regrinha chamada de regra de Markovnikov. Tá? Pessoal, o que é a regra de Markovnikov? O átomo de hidrogênio do aleto, ele vai se adicionar preferencialmente ao carbono mais hidrogenado. Então é aquele carbono que tem mais hidrogênios. Tá? Então não te esquece, o átomo de hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. Pode ser do aleto ou pode ser da adição de água, que nós já vamos falar sobre as reações de hidratação, beleza? Então olha só, galera. Então aqui eu tenho o composto, certo? O propeno. Então olha só, aqui eu tenho a dupla. Galera, olha para esses dois carbonos da dupla aqui, ó. Concorda comigo que esse carbono, bem que assim, ele é mais hidrogenado? Quantos hidrogênios ele tem? 2. Enquanto esse outro carbono da dupla, ele tem apenas 1. Então, seguindo a regra de Markovnikov, eu vou adicionar HI, ó. Tá? Essa ligação aqui é rompida, a ligação pi é rompida do substrato. Então, aqui esse hidrogênio vai entrar preferencialmente nesse primeiro carbono aqui da dupla, porque ele é o mais hidrogenado. Essa é a regra de Markovnikov. Enquanto o iodo vai ser adicionado no outro carbono, tá? No menos hidrogenado. Então, olha só, seguindo a regra de Markovnikov, eu vou ter aqui, ó, esse composto formado bem aqui assim, tá? Pessoal, pode formar outro composto aqui, olha, o iodo ele pode ser adicionado no carbono menos hidrogenado, ou mais hidrogenado? Sim, enquanto o hidrogênio menos hidrogenado. Mas só que esse composto aqui, ele vai ser minoritário, tá? O majoritário vai ser seguindo a regra de Markovnikov, beleza? Beleza, falamos na regra de Markovnikov, tá? Bora falar agora sobre a regra de Karashi, tá? Ou também conhecida como regra anti-Markovnikov. Tá? O átomo de hidrogênio, tá? Tanto da água quanto do aleto, ele vai ser adicionado preferencialmente ao carbono menos hidrogenado, galera. É conhecido como regra de Karashi, tá? Ou regra anti-Markovnikov. Então, olha lá. Mas, galera, essa reação só vale para a adição de HBr. Tá? Somente HBr, não vale para HCl, não vale para HI, somente HBr. E detalhe, na presença de peróxido, tá? Então aqui, se eu tiver na presença do água oxigenada, peróxido de hidrogênio, peróxido de sódio, peróxido de bário, peróxido de cálcio, peróxido de potássio. Então se eu tiver na presença de qualquer peróxido, o HBr, a adição de HBr,
ele obedece à regra de Karachi, a regra anti-Markovnikov. Então, olha só. Bora falar primeiro aqui a reação de adição de HBr sem peróxido. Se não tiver na presença de peróxido, vai seguir a regra de Markovnikov. Tá? Olha para os dois carbonos aqui. Então, o primeiro aqui, carbono 1, é o mais hidrogenado. Então, o hidrogênio é adicionado aqui. Não te esquece que a ligação pi é rompida. O hidrogênio é adicionado no primeiro carbono, enquanto o bromo é adicionado no outro carbono. Formando esse composto bem aqui assim, galera. Tá? O 2-bromo propano. Tá? Sem peróxido, Markovnikov. Com o peróxido, tu vai seguir a regra de Karachi, a regra de anti-Markovnikov. Então, olha só, na presença de um peróxido, pode ser um desses daqui, o hidrogênio ele vai ser adicionado ao carbono menos hidrogenado. Nesse caso, ele vai ser adicionado no carbono 2, enquanto o bromo vai ser adicionado no primeiro carbono. Então, olha só aqui, ó, vai formar o composto 1-bromo propano. Beleza? Obedecendo aqui a regra de Karachi. Então, galera, a regra de Karachi ela só vale para a adição de HBr na presença de peróxidos. Se não tiver peróxido, obedece Markovnikov. Tá? Então, bora falar aqui sobre as reações de hidratação nos alcenos e nos alcinos. O nome já está dizendo, galera, adição de água. Reação de hidratação também obedece a regra de Markovnikov. Tá? Então, olha só aqui o eteno. Como é que vai seguir aqui? Ó? Aqui eu tenho o hidrogênio e aqui eu tenho a hidroxila da água. O hidrogênio, a ligação pi é rompida, o hidrogênio aqui ele vai ser adicionado. Nesse caso do eteno, ele pode ser adicionado em qualquer um, ó, porque os dois têm 2 hidrogênios. 2 carbonos têm 2 hidrogênios. Então o hidrogênio pode ser adicionado em qualquer carbono aqui, enquanto a hidroxila também. Tá? Aí, não te esquece, essa reação aqui, galera, acontece em meio ácido. Beleza? Então olha só. Vai formar aqui o etanol, vai formar um álcool. Tá? Nesse caso aqui vai formar o etanol. E aqui uma adição no propeno. Olha só, a ligação pi da dupla é rompida. Enquanto, agora sim, regra de Markovnikov. Esse primeiro carbono aqui ele é mais hidrogenado, ó, tem 2 hidrogênios. E o outro carbono tem apenas 1 hidrogênio. Então ele é o menos hidrogenado. Então, galera, o hidrogênio da água, ele vai entrar preferencialmente aqui no primeiro carbono, que é o mais hidrogenado, enquanto a hidroxila vai entrar no carbono 2, que é o menos hidrogenado. Não te esquece, meio ácido, formando aqui, olha, o 2-propanol, beleza? Ou, a nomenclatura atual, propan-2-ol. Então, galera, olha só aqui a hidroxila, olha só o hidrogênio como entrou no carbono mais hidrogenado. Então, não te esquece da regra de Markovnikov, tá? Beleza. Então, bora falar aqui da hidratação dos alcinos. Então, aqui eu tenho aqui, galera, um alcino, nesse caso aqui o etino, e a adição de água. Nesse caso aqui, cada carbono tem a mesma quantidade de hidrogênios. Tá? Então, um hidrogênio vai entrar em qualquer carbono aqui, enquanto a hidroxila vai entrar no outro. Tá? Essa reação acontece também em meio ácido, é utilizado geralmente o ácido sulfúrico. Tá? E também na presença de mercúrio como catalisador. Tá? Então, é uma hidratação catalítica. Então, olha só, galera. Formando aqui esse composto, a hidroxila ligada ao carbono insaturado, com a ligação dupla aqui. Nós temos aqui um composto chamado de enol, lembra lá. Galera, se formou o enol, tá? Vai haver aqui, olha, um equilíbrio dinâmico. Porque esse composto aqui vai acontecer uma reação reversível, tá? Para formar quem? Um aldeído. Então o aldeído vai se transformar em enol e o enol vai se transformar em aldeído. Vai haver um equilíbrio dinâmico aqui. Tá? Uma reação conhecida como tautomeria. Beleza? Então esses dois compostos aqui são tautômeros. Tá? E aqui vai formar aqui o etanol. Tá? Etanol. Então nós temos aqui um aldeído e nós temos o enol. O equilíbrio aldo-enólico. Beleza? Então olha só. Esses dois carinhas são tautômeros. Reação de adição em alcadienos, também posso chamar de dienos. Lembra lá, di, lembra 2, en, dupla ligação. Então esses compostos têm 2 duplas ligações, tá? Então, galera, eu posso ter aqui o dieno acumulado, onde eu tenho um carbono com 2 duplas, tá? 2 duplas no mesmo carbono. Dieno isolado, quando as duplas estão bem distantes, tá? Separadas, pelo menos por 2 ligações simples. E aqui nós temos o dieno conjugado, quando as duplas estão separadas apenas por uma ligação simples. Beleza? Então, olha lá. Então, essas reações, galera,
tá? Nos dienos acumulados e isolados, dependerão da quantidade de reagente, tá? Do número de mols de reagente que vai ser utilizado. Então, bora ver aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, um dieno acumulado, olha só aqui, ó, acumulado. Vou adicionar aqui um mol de HCl. Como é que vai acontecer, professor? Ligação pi é rompida, uma ligação pi é rompida, não é as duas, é uma ligação pi é rompida. Então, onde a ligação pi é rompida da dupla, o hidrogênio se adiciona no carbono e o outro hidrogênio se adiciona no outro. Beleza? Então, aqui nós temos aqui, ó, no mais hidrogenado e o cloro no menos hidrogenado. Agora, se eu adiciono 2 mols de reagente inorgânico aqui, ó, 2 mols de HCl, como é que vai acontecer, professor? No caso, as duas ligações π são rompidas, beleza? Então, aqui, os hidrogênios, um vai ser adicionado aqui nesse carbono mais hidrogenado, e o outro hidrogênio vai ser adicionado no outro carbono da extremidade, também porque é mais hidrogenado. Enquanto os 2 clorozinhos vão ser adicionados no carbono do meio, tá? Que não possui nenhum hidrogênio. Então, olha só os 2 clorozinhos lá, beleza? Beleza, falamos sobre a adição dos alcadienos acumulados. Beleza, então agora bora falar aqui sobre a adição 1,4, tá? Que ocorre aí nos alcadienos conjugados. Então, galera, olha só o que é que vai acontecer aqui. Então, aqui eu tenho um alcadieno conjugado, tá? Ele é separado por uma ligação aqui simples. A adição vai ser preferencialmente chamada de adição 1,4. Por que, professor, adição 1,4? Vou adicionar um mol aqui, ó, tá? Nesse caso, galera, as duas ligações π são rompidas, tanto dessa dupla quanto dessa outra dupla, tá? Os elétrons π, eles vão migrar entre o carbono 2 e 3 para poder formar uma dupla entre o carbono 2 e 3, ó. Uma ligação dupla formada. Essa ligação aqui também é rompida. Um hidrogênio é adicionado no carbono da extremidade, enquanto o cloro também é adicionado no outro carbono da outra extremidade. O hidrogênio é adicionado aqui, ó, no carbono 1 e o cloro é adicionado no carbono 4, certo? Então, olha só, por isso que é adição 4, beleza? Poderia ser que o hidrogênio adicionado no carbono 4 e o cloro adicionado no carbono 1. Tanto faz, galera, porque eu tenho a mesma quantidade de hidrogênios em cada carbono. Então, olha só, galera, aqui, ó. Desse carbono da extremidade ficou o hidrogênio e no outro carbono ficou, da outra extremidade ficou o cloro, tá? Olha só a dupla formada entre o carbono 2 e 3 aqui. Então, nós temos aí, tá? Essa reação de adição ocorre preferencialmente a adição 1,4 quando eu tenho um dieno conjugado, tá? Esse tipo de alcadieno, bem que assim. Então não vacila, não te esquece da adição 1,4. Reações de adições a carbonila. Galera, carbonila quando eu tenho esse composto, lembra lá, olha, carbono dupla oxigênio, beleza? Esse composto aqui, esse grupo funcional é chamado de carbonila, tá? As mais importantes são essas aqui, ó. Então aqui eu tenho um aldeído, olha a carbonila bonitinha aqui, adição de hidrogênio, adicionou um mol aqui na presença de níquel como catalisador. Galera, uma ligação π é rompida, um hidrogênio é adicionado aqui, ó, nesse carbono, e o outro hidrogênio adicionado no oxigênio, formando aqui um álcool primário, beleza? Pessoal, agora adição de hidrogênio na cetona, ó, presença de níquel como catalisador e também na presença de calor. Então aqui eu tenho uma cetona, olha a carbonila aqui, ó, no meio de carbonos. Então aqui eu tenho a adição de hidrogênio, vai formar o quê? Ligação π é rompida, o hidrogênio é adicionado no oxigênio e o outro hidrogênio é adicionado no carbono aqui que está a carbonila, tá? Formando aqui, opa, deixa eu dar uma voltada aqui, beleza. Formando aqui, tá? Um álcool secundário. Professor, por que álcool primário e álcool secundário? Porque a hidroxila está ligada a um carbono primário. Álcool secundário porque a hidroxila está ligada a um carbono ligado a 2 carbonos, tá? Por isso que é álcool secundário, está ligado a um carbono secundário. Então, olha só, galera, na adição de hidrogênio no aldeído ou numa cetona, no aldeído vai formar um álcool primário, numa cetona vai formar um álcool secundário. E a adição de HCN, ácido cianídrico, olha só como é que ocorre aqui, ó, no aldeído. Então, aqui, a ligação π entre o carbono e o oxigênio é rompida, tá? O hidrogênio é adicionado no oxigênio, beleza? Porque ele é mais eletronegativo, formando aqui a hidroxila, enquanto o cianeto é adicionado no carbono, beleza? Então vai formar aqui a aldocianidrina, que é o composto aqui formado. Agora na cetona, como é que vai funcionar, professor? Ligação π aqui, ó, entre carbono e oxigênio é rompida,
O hidrogênio do ácido cianídrico é adicionado no oxigênio, formando aqui a hidroxila, e o cianeto vai ser adicionado no carbono, formando aqui a cetocianidrina. Beleza? Tranquilão, galera? Show de bola, né? Bora fazer uns exercícios aqui, umas 5 questõezinhas para a gente fechar a parte de reação de adição, para ficar bacana aí, legal. Primeira questão. Os alquenos reagem com o gás hidrogênio para formar compostos saturados. Os compostos aromáticos também podem sofrer tal transformação, porém em condições mais drásticas, como mostra a equação abaixo. Então aqui ele me dá aqui o composto aromático, tá? Sofrendo aqui hidrogenação, vai formar um composto saturado, que ele falou. De acordo com a equação, o composto saturado formado nessa reação é o... Então ele quer saber o produto formado aqui, tá? Nós temos o reagente, que é o hidrogênio, e aqui o substrato. Então, galera, se ele falou que vai ser formado um composto saturado, então eu vou ter aqui que cada hidrogênio ele vai ser adicionado aqui, ó. Então todas as ligações π aqui das duplas, elas vão ser rompidas. Então eu vou ter cada carbono vai ter um hidrogênio adicionado bem aqui assim. Beleza? Então neste caso eu vou precisar aqui, olha, de 3 mols de hidrogênio para ser adicionado. Aí sim eu vou formar esse composto bem aqui, ó, o etilciclohexano, tá? A alternativa correta aqui é a alternativa letra B, etilciclohexano, é o produto formado aqui. Tranquilão? Beleza pura? Segunda questão. Na reação representada por, aqui ele me dá aqui o substrato, ele quer saber o substrato. Aqui o reagente HCl formando esse produto aqui, ó. Desse produto, galera, para a gente saber o substrato, bora ver quantos carbonos tem aqui no produto. Tem 1, 2, não esquece que aqui eu tenho carbono, 3. Então, o substrato só pode ter 3 carbonos, beleza? Com uma ligação dupla, eu tenho a adição de HCl, ligação dupla, beleza? A ligação dupla, onde é que está? Entre o carbono 1 e 2, beleza? O hidrogênio não está na presença aqui de peróxido, se bem que é só de HBr, tá? Então, galera, seguiu a regra de Markov-Nikov. Um hidrogênio entrou aqui, ó, que é o carbono mais hidrogenado, e o outro hidrogênio entrou bem aqui assim, que é o carbono, o cloro entrou no carbono menos hidrogenado. Então, o composto era quem aqui? Pode ser substituído. Pode ser substituído por quem? Quem é o substrato? Isso, o propeno. Olha só a reação aí, ó. Então, o substrato aqui é o propeno. O hidrogênio é adicionado no carbono mais hidrogenado, enquanto o clorozinho é adicionado no outro carbono da dupla aqui, ó, menos hidrogenado. Beleza? Não te esquece do rompimento da ligação π. Então, aqui nós temos aqui esse composto saturado. Beleza? Que é o produto aí. Então, nós temos letra A, propeno, que é o nosso substrato. Terceira questão. O produto formado a partir da reação que envolve o butionino com 2 mols de ácido bromídrico é... E aí, galera? Então, olha só a reação aí, ó. Então, nós temos aqui o butionino reagindo com 2 mols de ácido bromídrico, tá? Então, nós temos o rompimento aqui das 2 ligações π, porque eu tenho 2 mols de ácido bromídrico, 2 ligações π vai formar o composto saturado. Pessoal, onde os 2 hidrogênios entram? No carbono mais hidrogenado, tá? Olha, a adição de HBr não está na presença de peróxido. Em nenhum momento ele falou que está na presença de peróxido. Se fosse na presença de peróxido, seguia a regra de anti-Markov-Nikov, regra de Karash. Mas aqui é a regra de Markov-Nikov, tá? Que não está na presença de peróxido. Então, os 2 hidrogênios entram no primeiro carbono, bem que assim da tripla ligação, porque é o mais hidrogenado. Olha aqui, ó. Beleza? Enquanto os 2 bromozinhos vão entrar no outro carbono, bem que assim, ó. Olha os 2 bromozinhos aqui, formando 2,2 de bromo-butano. Beleza? Então, a alternativa correta é a letra D. Tá? Então, o composto formado é o 2,2 de bromo-butano. Quarta questão. Os álcoois são compostos que apresentam muitas aplicações em nosso cotidiano. O etanol obtido pela fermentação da sacarose da cana-de-açúcar é o mais conhecido e amplamente utilizado. Os demais álcoois são obtidos de maneira sintética e apresentam importantes aplicações industriais. A seguir, está representada a equação de hidratação de um alceno, no caso, o hidrocarboneto insaturado, em meio ácido na síntese de um álcool. Então, ele vai falar aí que, sobre a síntese do álcool. Então, galera, bem que assim ele me dá aqui, ó, tá? Esse composto bem aqui assim, que tem 6 carbonos. Tá? 6 carbonos. Então, galera, analisando a reação acima, o álcool obtido como produto principal dessa reação, produto principal segundo Markov-Nikov, então seguindo a regra de Markov-Nikov, é o... Então ele quer saber aqui o produto formado. Deixa eu voltar lá. Quer saber o álcool formado aqui.
tá? Devido à adição de água, à hidratação. Então, como é que vai acontecer? A ligação π é rompida, essa ligação bem aqui. Tá? Qual é o carbono mais hidrogenado? O primeiro aqui ou o segundo? O primeiro. Então, o hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado, e enquanto a hidroxila vai entrar no carbono que menos hidrogenado, formando aqui esse álcoolzinho bem que assim. Tá? Então, aqui, olha lá, um álcool secundário, né, galera? Então, a alternativa correta aí é a letra C. Vai formar aqui o hexan-2-ol, porque a hidroxila vai estar no carbono aqui 2. Por isso, hexan-2-ol. Então, olha só a reação aí, ó. Produziu esse composto bem que assim, ó. A hidroxila aqui, olha o hidrogênio como entrou no carbono mais hidrogenado. Então, não vacila, na reação de hidratação também segue a regra de Markov-Nikov. Quinta e última questão. Qual o produto formado na reação abaixo? Então aqui ele me dá aqui a reação. Opa, já ia te dando a resposta aí. Então aqui ele me dá o propeno, a adição de HBr na presença de peróxido de benzoíla. Opa, adição de HBr na presença de peróxido. Então nós temos aí a regra anti-Markov-Nikov, a regra de Karachi. Como é a regra de Karachi, galera? O hidrogênio do reagente vai ser adicionado do carbono menos hidrogenado, no caso aqui do carbono 2, enquanto o bromo vai ser adicionado no carbono 1. Beleza? Então nós temos aí, ó, esse produto formado aqui, tá? Um bromopropano. Bem, galera, então não te esquece aí da regra de anti-Markov-Nikov, tá? Regra de Markov-Nikov, tá? Serve para adição de HCl, HBr e HI, tá? Sem a presença de peróxido. O hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado, enquanto o halogênio entra no carbono menos hidrogenado. A regra de anti-Markov-Nikov, regra de Karachi, só vale para o HBr, a adição de HBr na presença de peróxido. O hidrogênio entra no carbono menos hidrogenado, enquanto o halogênio, que é o bromo, entra no carbono que mais hidrogenado. Beleza? Bem, galera, por hoje é só um abração para vocês. Fiquem com Deus, um abraço, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.